Salve meus boas, beleza? Eu continuo aqui pra mais um react. Hoje vamos trazer aqui a origem dos poderes de Barba Negra confirmados, os 3 corações de Marshall the Teach, uma teoria, especulações aqui, análises do canal Mangaque, mano, do Evandro Fusari, o Evandrão. E é isso, família, vamos ver o que o Barba Negra tem a nos mostrar, que quando chegar em Elbaf, possivelmente vamos ter muitas revelações, que nem o último react que eu trouxe do Mangão, sobre a relação do Shanks e do Barba Negra, tá ligado? Descobrir mais sobre os poderes dele, seu corpo estranho. Então, sem muita relação, bora pro react. O corpo estranho, um garoto que nunca dorme, 2 Akumas no Mi. Barba Negra tem tantos mistérios na sua concepção que rivaliza com a obra inteira do mundo de One Piece. O que Luffy e Zoro viram em Jaya? Não era ele, e sim eles. Eles falavam sobre a tripulação de Barba Negra ou viram algo a mais? Uma coisa é certa. Oda revelou uma parte do segredo. Os 3 corações de Barba Negra são reais, mas o que significam? As frutas do diabo se tornam o coração de quem as consome? Quero saber tudo sobre esse segredo? Lembremos dessa fala do Vandrão. Agora. Vamos lá, Mangão, que tem pra nós. Fala galera, eu vou dar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal, hein? Os 3 corações confirmados de Barba Negra. Nos últimos vídeos eu falei um pouco vagamente sobre o Sankokoro, os 3 corações de Barba Negra. E hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho mais a fundo, tentando desvendar o que exatamente isto significa. As Akumas no Mi se tornam o coração das pessoas? É por isso que a Big Mom comeu a Madre Carmel e ganhou seus poderes? Será que Teach consumiu o coração do Barba Branca? Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Só que muito mais legal que isso é o quê? Você deixar seu voto pro Mangão lá no Prêmio Best. Estamos na repescagem, galera. Dá essa força. Se você ainda não votou, clica aí, não leva 2 segundos. Deixa seu votinho pra dar essa força, pra estarmos lá representando os mangás, os animes e claro, vocês da pior geração. Sem vocês eu não consigo passar para a final, então por favor me ajudem. Recadinho dado, agora sim vamos descobrir tudo sobre os 3 corações de Barba Negra. Então vamos lá meus amigos, a língua japonesa e sua escrita não são nada fáceis. Por exemplo, o significado do tesouro One Piece no original japonês pode ter 3 significados diferentes. Isso mesmo, o nome One Piece é frequentemente acompanhado por uma sequência adicional de texto que se traduz aproximadamente como o grande tesouro Hito Tsunagi. E o significado exato de Hito Tsunagi ainda não foi esclarecido pelo autor. E existem 3 leituras possíveis: One Piece, o mar em paz e a corda que liga os homens. E por conta dessa maleabilidade da língua japonesa, no japonês temos um jogo de palavras chamado Gorowa Waze, onde se juntando números se formam palavras. Alguns exemplos simples: se você conversar com um japonês online, provavelmente vai se deparar com o número 39. Ele é muito comum, usado para agradecer, porque em japonês o número 3 é san, enquanto 9 é kyu. Ao digitar 39 pode-se ler thank you ou thank you, obrigado em inglês. Essa brincadeira com a pronúncia dos números para usar em substituição de palavras é muito popular, galera. Um outro exemplo, 29, é Niku ou carne. Então alguns restaurantes usam promoções no dia 29 de cada mês. E não, Niku ser parecido com Nika não é mera coincidência. O Luffy não vai perder a chance de se auto-intitular Niku, o deus da carne. Tudo porque ele é um cabeça de venta e não vai entender o nome de Nika. Então sabendo desse jogo de palavras, em One Piece é comum encontrar essas brincadeiras. Fãs fazem teorias apenas juntando números de capítulos e o próprio Eiichiro Oda usa ele de forma oficial também. O número de Luffy no Coliseu de Dressrosa, 5 e 6. Go, Mu, uma brincadeira com sua fruta. E também você vai achar nas recompensas de alguns figurões que é onde essa brincadeira brilha. E aqui finalmente chegamos as recompensas mais da hora, ponto crucial. Você pode ver que todos os grandes piratas têm associações nesse jogo de palavras, seus nomes ou alcunhas. Porém, apenas um se distancia disso: Barba Negra. O Gorowa Waze de sua recompensa nos revela mais do que o seu nome revela, na verdade, o segredo do seu corpo estranho. Sua recompensa pode ser lida como Sankokoro ou 3 corações. E com isso em mente podemos decifrar mais do poder de Barba Negra e como ele pode ter 2 até 3 Akumas no Mi. Primeiro falemos de uma das cenas mais controversas de One Piece, muito pelo peso dela. A cena onde descobrimos que Big Mom obteve seus poderes de Akuma no Mi ao ingerir acidentalmente a pessoa que os tinha antes dela. A partir de Big Mom cometendo esse ato com Madre Carmel, nasce uma das mais macabras teorias de Marshall the Teach.
quando eles encobriram Barba Branca e Teach com Pano Negro e Marineford, Barba Negra teria ingerido uma parte de Newgate para absorver seu poder do terremoto. E de alguma forma esse processo contornou a regra de possuir duas frutas do diabo. A parte consumida seria o próprio coração de Edward Newgate. Poderia as Akumas no Mi tomar o lugar do coração de um usuário? Seria ele a fonte dos poderes únicos? É fato que o Oda dá bastante destaque ao coração. Olhe para Luffy, o X marca o lugar. O coração de Joy Boy é o tesouro. Luffy dizendo que o seu coração soa engraçado e os tambores da libertação tocando são memoráveis. Sem mencionar que Law também tem muito simbolismo de coração. Desde Corazon, seu mentor, os seus piratas, chegando até o formato real da sua fruta. Curiosamente, a fruta em formato de coração tem a mesma recompensa do próprio Gold Roger, o rei dos piratas. Então o poder de uma fruta do diabo está ligado ao coração do usuário. E se você puder consumir o coração, ganhe esse poder. Um tanto obscuro, mas ainda assim com momentos misteriosos. Quando a Mera no Mi, a fruta das chamas, apareceu em Dressrosa, renascendo em um outro fruto, temos Birds querendo pegar essa fruta. E qual a sacada aqui? Edward Newgate tinha um buraco no seu peito, mas não no coração. Ele não foi destruído, permitindo que Teach roubasse o poder antes dele renascer. Mas ao contrário de Edward, todo o peito de Portigas de Ace foi destruído pelos punhos de magma de Akainu. E como seu coração foi destruído, a fruta renasceu em outro lugar. Esse questionamento também veio mais uma vez após a história de Charlotte Lilin, já que está muito implícito que ela comeu os órfãos e a Madre Carmel, e a razão pela qual ela tem o poder da Soro no Mi vem exatamente disso. Agora, respondendo o questionamento, o coração do usuário se torna a própria Akuma no Mi? Isso daqui a gente pode confirmar através da obra. Por quê? Já vimos que ele se mantém normal, ele não assume o formato de uma fruta nem nada. Lá em Punk Hazard, os poderes do Law acabaram revelando isso quando tirou o coração de pessoas sem os matar e eram de usuários de Akuma no Mi. O que por si só enterra a ideia do poder residir no coração, mas não quer dizer que ele não tenha conexões e que o Barba Negra não possua de fato 3 desses órgãos em seu corpo. Se você acompanha aqui o canal, já deve ter visto eu dando risada sobre a fruta do hipopótamo do Barba Negra, que é uma teoria que surgiu para explicar seus 3 poderes, tudo porque, olha que genial, o hipopótamo tem 3 estômagos. Apesar de ser engraçada, impossível o Barba Negra ter um fruto desse, é inegável que o hipopótamo é seu animal de referência sim. E a coisa dos 3 estômagos é mais uma dica deixada pelo autor com certeza. Ele não escolheu esse animal por nada. Ah, um mito que vale a pena derrubar. A fruta do Cerberus, o cão de 3 cabeças, do hipopótamo de 3 estômagos, do kraken de 3 corações, de qualquer animal com 3 alguma coisa. Entendam uma coisa, galera, Barba Negra pode ter esses frutos no final como um terceiro sim, mas eles não são a origem, a fonte de por que ele pode ter mais de uma Akuma no Mi. Nenhuma fruta permite isso. Orochi, com suas 8 cabeças, não tem 7 outras frutas. E eu garanto pra vocês que o fato do Barba Negra ter mais de uma Akuma no Mi, o mistério disso está em 2 outras coisas: a fruta da escuridão e o corpo estranho. Então temos várias referências: 3 crânios, 3 pistolas, 3 corações, 3 estômagos, animais com 3 alguma coisa. Temos o corpo estranho de Teach separado em peças. Falta unir tudo, e a chave para isso é a Yami no Mi, que pode absorver coisas. E pelo que vemos, elas ficam armazenadas em um local desconhecido. Sabemos que dimensões de bolso existem em One Piece. O mundo das portas, o mundo dos espelhos. Capone Bad até tem pessoas vivendo dentro do seu corpo. A Yami no Mi quase certamente possui um lugar assim. O olho da escuridão onde os segredos realmente residem. Quando Teach estava lutando contra o Ace, ele disse que sua fruta era especial porque, primeiro, não funciona como a intangibilidade padrão de qualquer Logia. Em segundo lugar, é que ele poderia atrair os usuários de Akuma no Mi e neutralizá-los. E foi assim que ele derrotou Ace. Ele disse ser a Logia mais forte de todas. Então Barba Negra pode sim ter comido o coração do Barba Branca. E a sua fruta tem a capacidade de suprimir o espírito de outro fruto. Quando o Edward Newgate morreu, ele de alguma forma atraiu o espírito da fruta que havia acabado de deixar o corpo do Barba Branca, ou enquanto ele comia o seu coração. Agora, essa coisa do coração ligado às frutas, teorizamos ter uma conexão, mas a alma, o espírito, isso é confirmado existir. Mais precisamente nessa cena aqui, onde o ciclo das Akumas no Mi é explicado. Você pode ver um espírito com asas que tem o símbolo em espiral indo para outro fruto.
Essa espiral é a energia que o Dr. Vegapunk procura e que o Oda nos disse em um SBS uma vez ser a energia que move o mundo. Sabendo então que não existe uma Akuma no Mi que permita que qualquer um coma mais de outro fruto, poderia um antigo usuário talvez da Yami Yami no Mi reunir 3 pessoas e gerar Marshall de Teach? Por isso o Barba Negra esperou décadas. A teoria do Barba Negra estar grávido de Rox de Shebeck, mas não grávido literalmente, né, gente? Ele tá lá na dimensão da escuridão, lá ele vai sair de algum jeito. Faz sentido quando vocês ouvem a teoria toda. Tem um corte do Chapéu de Palha no Cartoon Podcast que é muito bom, vamos lá ver. Para conseguir achar o fruto da escuridão, ele descobriu que conseguiria se separar, negando o poder de outras Akumas no Mi, utilizando a Yami Yami no Mi. Esse pode ter sido um dos fatores em que ele foi forçado a comer primeiro esse fruto para depois dar andamento nos seus planos. Curiosamente, o nome original do Barba Negra nos rascunhos do Oda não seria Marshall, e sim Everything, a palavra para tudo. O quimerismo de Barba Negra não precisa também ser através de outros frutos, mas do seu próprio corpo ou quem sabe no seu DNA. Investigando mais a fundo as origens do Barba Negra, o Oda ele se inspirou não só no Barba Negra da vida real, ele pega outros fragmentos para criar piratas e geralmente nunca usa a história real literal desse pirata real. Um bom exemplo é que o nome do Barba Negra da vida real é chamado Edward Tat ou Teach. Historiadores não sabem ao certo o nome verdadeiro ou como é escrito. E o que o Oda fez? Pegou esses 3 nomes e criou Edward Newgate, Tat, o cozinheiro, e Teach, o Barba Negra. Esse é apenas um exemplo. E olhando o contexto do nosso Barba Negra, podemos achar mais coisas históricas ligadas ao número 3. Nos rascunhos originais, Teach teria 2 irmãs que o Ace iria conhecer quando estava caçando por ele. Também temos... Pode ser que o Oda reage... Meu Deus. Reorganizou essas ideias, né, do rascunhos dele ter 2 irmãs que o Ace conheceu pra ser uns gêmeos siameses, uns parasitas dentro dele, alguma assim. Ou recriou isso de, em vez de ser 2 irmãs, ser 2 almas de pessoas completamente diferentes. Vai saber, né? Ligações com os verdadeiros piratas otomanos muito famosos, chamados os Irmãos Barbarossa ou os Irmãos Barba Vermelha, Kizir, Isaac e Arudi. Algo curioso é que certos nomes nas informações desses piratas reais coincidem com alguns membros da tripulação do Barba Negra. A mãe dos Irmãos Barbarossa tinha o nome de Catarina. Também se diz que esses piratas estavam navegando sob a bandeira da lua crescente como Jolly Roger. E considerando que esses piratas eram turcos e a bandeira da Turquia mostra uma lua crescente, acaba fazendo muito mais sentido quando descobrimos que Catarina Devon também é conhecida como a caçadora da lua crescente. Da mesma forma que isso nos remete à imagem do Barba Negra criança e chorando enquanto olha para uma lua crescente. Na história desses piratas também entram em conflito com outro grupo chamados Cavaleiros de San Juan, que faz uma referência aqui para San Juan Wolf. Bem, é aí que toda a teoria pode começar, de que o Barba Negra talvez tivesse 2 irmãos gêmeos além dele, ou Zebek e outra figura. Sabemos que a bandeira dos piratas em One Piece se identifica como um Jolly Roger que sempre remete ao seu capitão. Luffy tem a caveira com o chapéu de palha, o Barba Branca tem uma caveira com sua clássica bigodeira, Shanks a caveira com suas cicatrizes nos olhos, porque Barba Negra tem 3 crânios na sua bandeira, porque pode ser a representação das suas 3 personalidades. Isso aqui eu tenho quase certeza que é real. Capítulo 225. Temos Barba Negra com seu icônico discurso sobre os sonhos dos homens. E o Luffy e o Zoro deixando o local quando Nami pergunta quem era ele. A resposta que ela recebe é que não era ele, sim eles. Essa é uma das páginas mais complexas de One Piece. Não só pelo discurso do Barba Negra, mas por essa passagem. Eles podem estar falando da tripulação de Marshall de Teach que estava nos arredores, como também podem estar falando do próprio Barba Negra e do seu corpo estranho tendo transformações. Mas como seria possível que Teach seja mais do que uma pessoa no mesmo corpo? Com a Yami Yami no Mi, fruto que ele parece buscar desde sempre. Mesmo quando entrou no navio do Barba Branca, ele já tinha um plano traçado em mente. Após roubar o fruto do cozinheiro, Barba Negra partiu do navio de Edward Newgate, então iniciou toda a sua jornada para realizar os seus planos. Com a Yami Yami no Mi, ele pode absorver qualquer coisa e obviamente pode libertá-las também. Quando criança, sabemos que o Barba Negra sofreu muito por conta dessa imagem dele chorando, devido a algum tipo de trauma ou quem sabe anomalia. E eu gosto desse segundo porque poderia explicar essa cena, porque desde criança o Barba Negra não dorme. É que talvez
o antigo usuário da Yami Yami no Mi tenha de alguma forma unido os 3 irmãos ou 3 entidades através de um buraco negro e formado um único ser, um único corpo. O corpo estranho que nunca dorme, onde 3 pessoas se revezam no sono. Em Jaya é a primeira vez que vemos essas mudanças acontecer. Primeiro com Barba Negra dizendo que a bebida é horrível. E depois dizendo que está com gosto bom. Depois, se você for lá no mangá, mais precisamente no capítulo 542, é quando outra figura aparece. Reparem nessas cenas, elas acontecem entre o capítulo 542 e 543. Os dentes faltando quando fala, a posição dos dentes faltando e por fim todos os dentes no mesmo lugar. Isso é muito Oda absurdo. nunca erraria isso aqui em capítulo... Não tem como... Já vi, tipo, o Brunão falando, isso aí pode ser, não sei o que, um erro. Mano, o bagulho lançou o capítulo semanal na época e quando tem erro, corrige pra quando vai lançar o volume fechado. Como é que o Oda desenha dente faltando de um jeito e dente faltando em outra posição e os dentes completos? Mano, o cara é um gênio, Oda é gênio. Tão próximos, foi propositalmente colocado para nos mostrar as variações que o Barba Negra sofre em sua personalidade. 3 crânios, 3 pistolas, 3 estômagos, 3 corações. Tudo em um único corpo estranho. A resposta para o mistério reside no olho da escuridão. Não dá pra dizer a risada dele não, muito difícil. Interessante isso, né, galera? Você acha que o coração vai ter alguma conexão com as Akumas no Mi? Pelo menos já vimos o coração de um usuário e ele não sofreu qualquer tipo de alteração, mas pode ter uma conexão sim. Mas o coração ligado à alma, né? Do Barba Negra, então, acho que com essa pequena dica é para mostrar talvez mais, não referente aos poderes, mas sim sobre as entidades, as personalidades. Talvez 3 pessoas em um único corpo. Eu fico curioso para saber quem vão ser. São 3 irmãos do Barba Negra? Será que o Zebek está envolvido? Será que ele foi criado através do poder da Yami Yami no Mi ou algum outro tipo de fruto, como o fruto do Apo? Afinal, Barba Negra foi para Drum procurar alguma coisa e lá sabemos que era o lugar dos médicos mais renomados do mundo. Só que ele não estava atrás do Apo, afinal foi ele que expulsou o rei daquele lugar. Muitos mistérios, mas logo teremos respostas. Tem alguma teoria sobre isso? Compartilha aqui, eu adoro ver o que você pensa. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Faz todo sentido. Galerinha, o que vocês acharam da análise das teorias do Evandrão? Eu concordo 100%, mano. Eu acho que eu já vi vídeos do tipo, né, mas... Esse aqui trouxe informações legais do Evandrão falando sobre o coração, que já foi mostrado, né, com o poder do Lau. E não tinha nenhuma alteração ali no coração, nenhuma pista que podia residir o poder dentro do coração físico especificamente. Mas eu acredito que, pô, o Oda pode simplesmente meter que o poder reside lá, mas não tem mudança da forma do coração. Sei lá, então pra mim não pega muito esse argumento, tá ligado? Porque One Piece é muito lúdico, então pode ser qualquer coisa. Mas eu concordo que tem 3 almas, tá ligado? Que o Gorosei tá lá, 3 corações. Quando você lê a recompensa do Barba Negra, o 3, o 9, taranã. E todas as recompensas falam, se você lê em japonês, é o nome do personagem daquela recompensa. Do Crocodile, do Mihawk, de todo mundo, do Rod, Barba Branca. Mas do Barba Negra é 3 corações. Então, pra mim tá totalmente canônico. Se o Oda não mostrar isso, não revelar, não confirmar, One Piece acabou. É isso. Não vai ser o melhor mangá de todos os tempos. Sacanagem. Bom, família, espero que vocês tenham gostado do react do vídeo. Deixa o like aí, ativa o sininho, se inscreve pra ajudar no engajamento, beleza? Só agradece, deixa o like principalmente. Comenta aí qualquer coisa, beleza? É nóis. Se vocês gostaram, se não gostaram. E link do vídeo original aqui na descrição, minhas redes sociais também. Vídeo passando sua telinha agora e cards se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais. Então até uma próxima. Valeu, falou.